Boa noite, galera. PHN especial, simbora. Deus te conhece. Deus te conhece e sabe o que vai te fazer bem. Se não entende, deixa Deus cuidar da tua história. Do que adianta planejar toda a tua vida agora? A cada passo existe um tempo, existe uma hora. Deus, Ele quer te orientar. Deus, confia, tudo fará. Espera no Senhor e tem coragem. O importante é caminhar. Deus, Ele quer te orientar. Deus, confia, tudo fará. Espera no Senhor e tem coragem. O importante é caminhar. É sempre caminhar. Vinícius, de novo, vai lá. Deus te conhece e sabe o que vai te fazer bem. Se não entende, deixa Deus cuidar da tua história. Do que adianta planejar toda a tua vida agora? A cada passo existe um tempo, existe uma hora. Deus, Ele quer te orientar. Deus, confia, tudo fará. Espera no Senhor e tem coragem, O importante é caminhar. Deus, Ele quer te orientar. Deus, confia, tudo fará. Espera no Senhor e tem coragem. O importante é caminhar. É sempre caminhar. Ê, coisa boa, gente, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, esse é o PHN especial. Gente, coisa boa, lugar legal, você vai conhecer mais perto da Canção Nova do que você imagina, muito gostoso. Vou apresentar o lugar, vou apresentar o nome do lugar. As pessoas, são 2 casais essa noite que vão partilhar um pouquinho sobre a vida dos relacionamento, minha gente. É necessário viver o por hoje não num relacionamento a 2? Marido e mulher, namorado, namorada, precisa de PHN? Olha, vai dar pano pra manga essa conversa dessa noite, com certeza, tá bom? Se você namora, eu aconselho a ficar aí. Se você é casado, eu aconselho você a ficar aí, porque a melhor terapia para casal, eu costumo falar, é ouvir outro casal. Você sabe disso, né? A melhor terapia para casais é ouvir outros casais. E você que está com a intenção de se relacionar, de ter um namoro, fica aí, porque você já ouve, já guarda no coração, já vai evitar muito problema, tá bom? Tá certo? Então, fica aí, PHN especial demais, pensado pra você. Deixa eu dar uma boa noite aqui pra minha banda, que está legal demais, acústico, tá bonito, hein, gente? Ó, tô gostando de ver. João Paulo Rocha no violão, você tá bom, meu irmão? Bom, graças a Deus. Você dormiu bem, descansou? Bem demais. O João é querido demais. O Tiagão também tá aqui no violão, no outro violão. Tudo bem, meu parceiro? Tudo ótimo. Casar vale a pena? Vale muito a pena. Aê, garoto. Como é que é? Como é? Se for a vocação, né? Claro. Tem que ser a vocação. E ó, é ou não é verdade que boa parte dos problemas se resolve quando a gente casa com a pessoa certa? É verdade? Verdade, com certeza. Verdade. Vai casar com a pessoa errada, não vai dar certo mesmo, né, gente? Rafael Esperança no... O que é isso aí? É Colon, né? É colo. Carrão de colo. Carrão de colo.
Tá certo. Rafito, namorando, né? Namorando, graças a Deus. Precisa viver o PHN no namoro? Sim, todos os dias. Aê, então, ó, tá vendo? Vai servir pra todo mundo, gente. Deixa eu vir aqui dar uma boa noite também pro pessoal dos câmeras, pessoal do áudio, muita gente trabalhando aqui e eu já tô chegando aqui pertinho da mesa. Olha, primeiro eu vou dar uma boa noite aqui pro meu querido sacerdote, ele já tá na mesa, mas eu vou dar uma boa noite pra ele. Padre Edson, boa noite, querido. Boa noite, Peter. Boa noite a todos os que nos acompanham pela TV Canção Nova. Boa noite também aos casais que estão aqui, não apresentamos ainda, mas já apareceram A aqui galera já apareceu. na TV também. E nós temos um tema muito especial para esta noite. O tema é PHN na vida a dois. Eita, meu Deus Na do céu. vida a dois, o amor é caminho, o tempo é escola e a fé é sustento. Aí aqui no programa de hoje vamos falar sobre o PHN vivido no namoro. Então temos aqui um casal no noivado, um casal de noivos, no casamento e também na criação dos filhos. Por que dizer, por hoje não é um compromisso também de amor verdadeiro e para a vida toda. Ah, legal. Então, ó, o assunto é bacana, a galera é maravilhosa, a equipe tá grande. Eu vou pedir para um dos câmeras aí mostrar um pouquinho aqui o bastidor, tá? Nós estamos aqui é tipo um pórtico aqui, né? Um pier, tá? Bem bacaninha de madeira, muito bonitinho. Mostra aí, ó, gastei, eu sei das coisas, rapaz. Você tá pensando o quê? Ó, mostra aí. Ó, a Adri já tá aparecendo. Dá tchauzinho, Adri. A Adri tava se afastando, mas ela tá ali tirando a foto pra gente, né, Adri? Foi pega de surpresa, né? Tá certo. A Maria ali também tá na produção, o pessoal do Caminhão Link ali também. O Marcelo Moraes, nosso diretor, já tá lá na transmissão, nos cortes também. O pessoal trabalhando, todo mundo aí, ó. A galera top, legal demais. Ó, antes de eu sentar, deixa eu mostrar aqui rapidinho onde eu estou, tá? Pode mostrar os casais aqui, não tem problema, depois nós vamos falar o nome deles. Ó, a galera já tá vendo o rosto dos conhecidos aqui, né? Mas a gente vai falar o nome. Ó, eu estou aqui no Chalé do Vale. Chalé do Vale, a Casa do Sabor. Essa galera tá nos recebendo aqui, tá? Nessa noite. Do lado, na entrada da Canção Nova. Você que está vindo para o acampamento PHN, com certeza você vai ver o Chalé do Vale bem na entrada. O pessoal aqui colocou à nossa disposição umas bebidas, uma pizza muito gostosa, já estou vendo aqui. Olha, já quero agradecer o pessoal do Chalé do Vale e convido você também para conhecer essa delícia de lugar aqui, tá bom? Pertinho mesmo, bem do lado aqui, bem na entrada da Canção Nova, tá bom? Vamos lá, vamos apresentar as pessoas que estão conosco, esses casais queridos. Apareceu a pizza ali, né? Gostoso, né, gente? Nós vamos comer tudo aqui, viu? Muito bom. Gente, vamos dar uma boa noite aqui. Primeiro, eu vou daqui para lá, tá, padre? Eu apresento esses do meu lado aqui, o senhor apresenta esses daí do lado do senhor. Combinado. Fechou? Fechou. Estou do lado deles. Que, gente, a história desse casal que eu conheço faz tempo, viu? Faz muito tempo. Aliás, eles começaram a namorar no dia do meu noivado. Né? Então, se apresenta aí os dois, né? Claro, o pessoal já conhece um pouquinho, já apareceram, né? Já aparece bastante, já faz um tempo já. Mas faço questão. Se apresente aí, meu parceiro. Boa noite, meu irmão Peter de Laura. Eu sou Gabriel Correia, sou casado com a Júlia. Vamos fazer 5 anos de casado esse ano. E eu trabalho lá na gravadora Canção Nova, né? Todos trabalhamos lá na gravadora Canção Nova, com a graça de Deus. Legal. Ô, Júlia, fala um pouquinho, também, claro, dá boa noite pro pessoal aí, né? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Bom, eu sou a Júlia, esposa do Gabriel, mãe do Miguel e do Pedro. Eu também trabalho aqui na Canção Nova, sou jornalista. E nós estamos juntos esse ano, 12 anos. 12 anos? 12 anos. Peter tá noivo também. Parabéns, Peter. Exatamente. Foram os 2 anos, eu estou fazendo, né, 10 anos de casado, 12 anos, né, de noivado também, uma alegria, né, ter essa história tão pertinho. E detalhe, tá? A Júlia, ela tem um irmão sacerdote, né? Então a família, olha, é incrível. Bom, enfim, a gente vai conversar um pouquinho. Padre, apresenta o seu lado aí, padre. E do meu lado aqui, um casal muito especial que eu já conhecia desde a época da direção espiritual ali na Faculdade de Canção Nova. Tivemos a oportunidade de gravar um programa lá também na faculdade e eles vão se apresentar aqui também. Lá nós temos o casal já casado, mas eles noivos vão se apresentar e dizer também das expectativas.
Boa noite, padre. Boa noite para vocês aí. Boa noite, boa noite. Sou o Jorge, trabalho de cinegrafista na comunidade de Canção Nova aqui também, junto com meus irmãos aqui. O padre falou, fiz faculdade de Canção Nova também. E sou noivo da Bruna. Ainda bem, né? Tá saindo de trás das câmeras, né? O Jorginho sempre aqui nas câmeras, né? Agora ele tá do lado oposto. Mas é isso aí. Fala aí, Bruno. Boa noite, gente. Meu nome é Bruna, eu sou a noiva do Jorginho. Eu fiz a faculdade de Canção Nova também, trabalhei um tempo ali na TV Canção Nova como produtora. Né? E a gente está aí há 2 anos, mais ou menos, né, de namoro, junto com o noivado, caminhando rumo ao altar, dia 9 de agosto. Então, a gente está em reta final. Contando os dias aí, a Contando Bruna, os né, dias. gente? Vamos lá. Ó, vai ser um bate-bola aqui, tá bom? Eu vou fazer as perguntas, o padre tem as perguntas dele também, a gente vai desenvolvendo a conversa aqui, tá bom? Pode ser? Então vamos lá. Começando a primeira aqui é pro Jorginho, pra você, Jorginho. Já começou todo desenvolto aí? Vamos lá. Jorginho, o que te chamou a atenção na Bruna desde o início, ainda quando vocês se conheceram por meio de amigos? Como que foi isso aí? Por meio de amigos vocês se conheceram e o que te chamou a atenção na Bruna? Bom, a convite de um amigo, que inclusive trabalhava na Canção Nova aqui também, e ele me falou o seguinte, estava solteiro na época, falou, cara, conheço uma menina legal, ela é bonita, que eu não preciso nem falar, vocês estão vendo. Famoso pombo correio, cara, então. Tá sendo cupido, né? Tivemos muitos, viu? Tivemos muitos. É. Tivemos o tio dela também. Que legal. O padrinho, que sempre falou, cara, a Bruna, pô, dá ali, ó, você e a Bruna combinam, sabe? Como ele me conhecia, era um grande amigo, e lógico, o tio da Bruna sabia dos gostos delas e do meu. Mas o que me chamou mais atenção na Bruna, além da beleza, que isso a gente encontra em outras mulheres, mas o principal e raro, ela é uma menina de valor. Oh, que legal. De valor, com caminhada na igreja, e sabia muito bem o que queria, que é o casamento, buscar altar, construir uma família. E a gente que está no mundo, a gente conhece aí o mundo, sabe que cada vez está mais difícil conhecer pessoas com esse tipo, com esse princípio e valor. Nossa, que bonito, Jorginho. Olha, que legal. Valores, aliás, é uma das grandes crises hoje em dia, né, no mundo moderno. É uma crise de valores, justamente, né? E procurar encontrar alguém de valor é lindo demais. Muito, muito bonita a partilha do Jorginho. Padre, qual que é a sua pergunta aí, padre? E na história dos dois aqui é falado de um reencontro no evento, né, no PHN, está dizendo aqui. E como foi, né, este reencontro com a Bruna, assim, depois de um certo tempo aí, de algo que aconteceu? Como foi isso? Mas vocês se separaram? Porque falou reencontro? Que negócio quer dizer? Tem uma vírgula aí. Conta aí tudo pra nós. 6 anos só de diferença. 6 anos? De quando vocês se conheceram até esse fato aqui do PHN? Bom, olha só. Sabia que a Bruna tinha esse princípio, como eu te falei, porém a gente nunca tinha conversado sobre eles, porque o meu sogro Zé, que deve estar por aí, ele colocou para a Bruna uma regra, que ela primeiro teria que fazer 18 anos e começar a dar faculdade para poder namorar. Depois de 6 anos, a gente se reencontrou, estava tendo um PHN, a Bruna trabalhava de produtora e eu cinegrafista. A gente conversando sobre princípios, valores, o que eu queria para minha vida e ela, o que ela queria para a vida dela. Você perguntou se ela já fez 18, né? Então, nesse tempo, a gente não se afastou totalmente. A gente sempre se via por ali, na faculdade. Mas não tocavam nesse assunto namoro? Não. Cada um seguiu nossa vida. Mas você vê pela proposta do pai, né, pela orientação do pai, o porquê ela era uma mulher de valores. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, gente, olha, é uma frase de Santa Teresa, mas que a gente pode aplicar isso em várias coisas na vida da gente, tá? Santa Teresinha, ela falava que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Mas se referindo às coisas de Deus, né? Custa ser santo, custa, né? Mas tudo na vida você pode aplicar essa máxima. É justo, custa muito. É difícil, claro. Mulher fácil tem em todo quanto é lugar. Agora, aquelas mais difíceis, pode saber, é porque vale mais. Tá bom?
A gente precisa, as mulheres aí, né, se darem um valor, né? Você começa se dando valor. Mulher fácil, qualquer canto tem. Agora, a mulher mais difícil, recatada, de princípios e valores, é difícil mesmo, irmão. Quer arrumar uma mulher boa? Prepara para trabalhar. É isso aí. Não é moleza, entendeu? Mas continua aí, Jorginho. E aí? Depois dessa conversa, a gente viu aquilo que, como eu te falei, é raro, ainda se tornando mais raro, porque batia tudo que a gente tinha como meta de vida. A criação de filhos, família, que é muito importante para a igreja e que para nós era fundamental. E com isso gerou aquela outra aproximação de, essa pessoa, eu quero essa pessoa na minha vida, quero essa pessoa para casar. Estamos quase lá, né? Mas foi aí que Legal, voltou. Jorginho. Agora, deixa eu ouvir você, né, Bruna? Porque é uma regra, né? Que eu imagino que não deve ter sido fácil. Meu Deus do céu, só aos 18, como é que foi para você lidar com essa regra dentro de casa, né? E o que isso te ensinou? Então, quando eu era novinha, né, ali para os 15, 16 anos, a gente se encontrou, eu tinha 17, estava quase lá. Ele foi um pouquinho antecipado. Mas, assim, claro, a gente, quando é novo, né, quer conhecer alguém. Sempre foi meu sonho, desde criança, casar, ter uma família. Mas eu entendia que era para o meu bem, né? Se era uma regra ali do meu pai, só depois dos 18, depois que eu entrasse na faculdade. Então, eu entendia que era para o meu bem. Eu aceitava, né, e respeitava. Aí, depois eu fiz 18, entrei na faculdade, a gente se via algumas vezes ali, mas a gente não se aproximou assim. Então, depois, né, de 6 anos, quando a gente trabalhou junto, aí a gente teve uma conversa, né, mais profunda ali, falando de valores, daquilo que a gente queria para o futuro, que é muito importante quando a gente vai conhecer alguém, né, se abrir para alguém, conhecer a perspectiva que a pessoa tem de futuro, né? Para ver se as pessoas vão, né, se os dois vão estar caminhando no mesmo caminho. E a gente parecia eu na versão masculina falando. Tinha então sintonia. Tinha muita sintonia. Ah, que legal. E aí, padre? Então você viu que o Jorginho, né, que era alguém confiável, né? Então a pergunta é o que te deu essa certeza ali nessa amizade que vocês tinham antes, o que deu a certeza de que ele era alguém assim tão confiável? Desde o começo, o Jorginho falou que eu era uma menina diferente, mas ele também era um menino diferente. A gente não teve um relacionamento ali logo de início, mas ele sempre me respeitou muito, ele sempre conversou comigo, assim, na tranquilidade, nunca me impôs nada, nunca veio com aquele papinho, né? Não sei se ele vinha, mas eu não interpretava desse jeito. Então, eu não estava nessa vibe, né? Eu não entendi ali. Não, mas é legal ver a pureza, né, do seu momento vivido, né, da sua regra sendo vivida e o respeito do Jorginho. Sim. O fato dele respeitar essa regra demonstrou para você que ele também era um homem de valor, né? Isso. E que aí bonito. eu desenvolvi essa confiança nele, né? Eu vi ali, sem conhecer muito a fundo os valores dele, mas eu vi que ele era alguém que respeitava ali o meu tempo, né? O direcionamento do meu pai também. Então, foi algo que fez eu confiar muito nele. Que legal. Ô, padre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, como sacerdote, o senhor consegue perceber a diferença de um casal que busca viver valores, busca santidade, de um casal que não busca nada disso? O senhor consegue perceber como pastor? Porque eu imagino que, claro, né, não é contar segredo de confissão, mas o senhor tem esse privilégio, né, de sentir das pessoas essa situação, né? Tem muita diferença, padre? Dá para perceber, sim, né? Claro que geralmente aqueles que buscam ali o sacerdote para algum direcionamento, para tirar dúvidas também, são justamente esses que têm, né, já no coração ali esse sentido do valor, o sentido da castidade, o sentido de constituir uma família futuramente. Então, você percebe quando tem busca e também quando tem perseverança, né? Porque às vezes também é feito de limitações, constantemente se reerguer, né, para permanecer nos propósitos, nos valores, naquilo que é tipicamente cristão.
mas dá para perceber sim. Dá pra perceber, É, né? Ah, bastante. que legal. Olha só, né? Quem mais busca, os sacerdotes são aqueles que, na verdade, mais buscam a Deus dentro do relacionamento. Quem não busca, já não busca de vez, né? É, que lindo, gente. Ó, então, ó. E aí? Tá querendo ter um namoro santo? Tá buscando uma pessoa onde? Já começa por aí, né? Ah, eu quero namorar e tudo mais. Beleza, mas você tá procurando onde essa pessoa? Né? Que tipo de conversa você tem com as pessoas? Porque uma pessoa boa vem de papo bom, de um lugar bom, né? Se a gente procura em lugar ruim, como é que você vai querer ter coisa boa, né? Então parte desse ponto. E segundo, respeitar os princípios do outro, a educação do outro, a família do outro. Conhecer o outro, conversar, gente, conversar. Casal tem que se conversar. É claro que vai ter aquele dia que vai estar mais afogueado, que você vai ter que ir embora para casa mais cedo, mas conversa, fala. É tempo de conhecer a pessoa. O corpo você vai conhecer depois. A pessoa é no namoro, no noivado, justamente por causa disso que a Bruna falou, para ver se tem afinidade de propósitos. Né? Tem propósito, tem afinidade de coração? Se tem, continua caminhando. Tá bom? Como diz o professor Felipe Aquino, o casamento é um namoro que deu certo. Né? Tá bom? Gente, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu quero pedir para o meu parceiro Gabriel Correia, gosto muito, bebe uma aguinha aí, meu parceiro. Ó, só lembrando você, PHN, @PHN_oficial, tá? Nosso Instagram, PHN_oficial, para você participar com a gente nesse programa bem bacana, beleza? Gabriel Correia, uma música que eu gosto muito, Anunciador, daqui a pouquinho a gente volta. Bora lá. Vai lá, mano, vai perto, Vamos lá. manda lá, vai lá, simbora! Essa música se chama Anunciador. Tá bom? Vamos mais perto aqui. Vamos lá. Eu fui criado pra louvar e exaltar o nome do Senhor. Em todas as nações eu vou cantar, levando o seu nome, pois estás dentro de mim. Eu fui criado pra louvar, eu fui criado pra louvar e exaltar o nome do Senhor. Em todas as nações eu vou cantar, levando o seu nome, pois estás dentro de mim. Me leva pra bem longe, estou aqui, disse o meu sim. Anunciador eu sou, preparado pra batalhar, pois comigo está o Senhor. Chega de... Simbora, minha gente! É PHN! Simbora no ritmo, hein? Você vem pro acampamento? Tá lindo demais! Vem pra cá! Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu, Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do teu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu, Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do teu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir. Maravilhas Ele quer realizar em ti. Acústico pra você. Canta aí. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu, Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do teu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu, Tua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do teu amor?
agora posso cantar. Grande é o seu amor, quando não mereci, ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir. Maravilhas ele quer realizar em ti. Canta aí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, e eu agora posso cantar. Grande é o seu amor, quando não mereci, ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir. Maravilhas ele quer realizar em ti. Realizar, 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 realizar em ti. Realizar, 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 realizar em ti. Oh! Vai ser uma festa esse PHN, gente. Maravilhoso, minha gente. Bom demais. Eita, ó. Galera, mostra um pouquinho ali. Ô, Pelerson, vê se você consegue mostrar ali, ó. Ó, vira ali. Olha só, pode mostrar o bastidor ali, não tem problema. Olha o Pelerson mostrando. Isso aí, gente, que vocês estão vendo ali atrás. Claro, você tá vendo a galera do áudio aí, tá aí o Luizão. O Luizão apareceu aí, gente. Tá aí a galera toda aí da produção, tá vendo? Ali atrás, mostra lá atrás, Pelerson. Ali é a entrada da Canção Nova, gente. Olha só. Olha como que nós estamos pertinho. Pertinho demais da entrada da Canção Nova. Chalé do Vale, a Casa do Sabor, está nos recebendo aqui nessa noite. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, né, que abriu as portas aqui pra gente, deu lanchinho pra nós, deu suquinho, deu refrigerante. Muito obrigado mesmo, muito gostoso aqui o ambiente, tá? Ó, você tá vendo aqui, eu estou com esse casaco, gente, eu tô encantado, tá bom? Quero dar os parabéns pro pessoal do Davi, Departamento de Audiovisuais. Olha aqui, gente, esse casaco aqui é o casaco PHN. Tá vindo para cá, pro acampamento? Friozinho em Cachoeira Paulista. Esse casaquinho aqui, meia estação, bem gostoso, tá? Bem agradável, no estilinho college americano, bem bacana. Aqui a manguinha, falei certo, parceiro? Falei, eu desgastei tudo. Ó, tá aqui, ó, a manguinha, a bordinha aqui do negócio aqui, gente, ó, o PHN massa aqui, a cor roxa, espetaculindo, tá? loja.cançãonova.com, beleza? loja.cançãonova.com, chega rapidinho na sua casa e aí você já vem para Canção Nova, pro PHN já com seu casaco. Ó, vale tanto para o casaco, quanto para a camiseta, quanto para os livros aqui do Padre Edson, que, aliás, estão maravilhosos. Já falamos várias vezes aqui no programa. Esse aqui, o primeiro aqui, esse que você está vendo aqui, esse é o livro Salvação, Esperança e Júbilo, Padre Edson. Ele compilou, gente, todo o assunto do acampamento PHN aqui, tá? E não somente para você viver bem o acampamento. Esse livro é um livro que fala sobre o anúncio do querigma, que na verdade é o tema do PHN. As pregações vão falar sobre o querigma, são as pregações do querigma. Você é pregador, você trabalha com jovens, você conduz retiros, tá aqui tudo resumidinho, tudo bacana, bem explicado. O Padre Edson, excepcional, colocou tudo isso aqui nesse livro para você. E o outro, Método PHN, o Método PHN, passo a passo para uma vida em Deus. É passo, né, só. Passos para uma vida em Deus.
O Método PHN. Tá lindão o livro, loja.cancionova.com. Esse aqui é sobre o método que é o PHN. Para quem não sabe, o PHN é um método. Ele não é só um acampamento, só um programa de televisão, só uma missão. Não. O PHN é um método. 3 passos: decisão, viver em estado de graça e a busca das virtudes, tá? Tudo isso compilado aqui nesse livro. Inspiração saiu direto do coração do Padre Jonas, certo? Atravessou os anos, 27ª edição deste acampamento, e agora vem o Padre Edson, ó, compilando tudo isso aqui nesse livro, tá bom? Beleza? Adquire o seu, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Gente, ficou bonito mesmo, olha o casaquinho bonito, cara. Pelo amor de Deus, coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos voltar essa conversa aqui que tá boa demais. Eu quero voltar agora esse bloco fazendo perguntas para o meu parceiro, Gabriel Correia. Gabriel, como você enxerga a importância do tempo longo de namoro para o amadurecimento do casal? Boa essa, hein? Olha, essa é boa. É. Eu acredito que, cara, cada casal vai ter uma realidade, né? Que tem Sim. pessoas que se conhecem com uma idade mais avançada. A gente tem aqui na Canção Nova, né, a questão do caminho de namoro, mas eu acredito que cada casal vai ter a sua realidade, né? E eu vou falando por nós, né? Eu lembro quando a gente fez aqui na Canção Nova um encontro para noivos e namorados, e eu lembro que eu ouvi uma frase lá que na hora me impactou, e eu falei, cara, é muito verdade isso, que todo namoro é feito para acabar. O namoro é uma fase, o namoro não é uma fase que tem que ser passada, assim como num videogame, né? Você tem que passar essa fase. O namoro, ele acaba, ou num casamento, quer dizer, no noivado depois do casamento, ou ele vai acabar para sempre, e essas pessoas não vão se relacionar mais. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, realmente, né? E isso, trazendo para a nossa realidade, eu vejo que o amadurecimento do casal, ele vai dizer qual vai ser esse tempo, qual vai ser o caminho de cada casal para chegar no casamento, né? E o namoro é essa fase mesmo de preparação. Acho que é isso. Maravilhoso. Ô, Gabriel, e como que foi esse tempo de namoro, o manter o propósito, né? O propósito de viver segundo os princípios, os propósitos católicos, né, de um cristão? Vocês, desculpa, junto com essa pergunta do padre e do Gabriel, quanto tempo de namoro vocês fizeram? Contando o noivado, né? Contando o noivado, 7 anos. 7 anos. Então nós namoro estamos e falando, noivado. então nós estamos falando de uma espera Sim. considerável, né? Acho 7 anos. Acho que de namoro foram 5 anos, mais 2 anos por causa da pandemia. Foram 2 anos de noivado. Acho que foi isso, né? Isso aí. 7 anos no total, assim. E aí a pergunta do padre? Olha, padre, é uma pergunta muito boa, porque quando a gente estava falando no começo, né? Porque eu conheci a Júlia, e sabe aquele papo clichê, padre? Que quando eu conheci a Júlia de verdade, eu falei, cara, eu quero casar com essa menina. Foi bem assim mesmo. E isso, ela sabe disso, eu sempre falo, porque eu falei, ela é a pessoa da minha vida, assim. E a gente se conheceu numa festa, eu tinha só 18 anos, a Júlia tinha 19 anos. Muita diferença. São meses, né? Mas assim, por que eu queria falar disso? Por que eu queria trazer essa observação? Porque todo mundo sabe que os homens amadurecem um pouco mais demorado que as mulheres. Né? Então, acredito que a Júlia teve uma paciência muito grande comigo para me aguentar, porque eu ainda era um moleque, né? Eu tinha 18 anos, assim. Ainda tem, né? Vai ter que ter até o resto da vida, né? E assim, padre, por ter 18 anos na época, eu acho que assim, a gente viveu essa fase, né? Como duas pessoas que queriam viver o mesmo propósito. Acho que assim como a Bruna e o Jorge falaram, eu conheci a Júlia e eu chamei ela para vir aqui para Canção Nova e ela começou a vir, né? A gente tocava sempre na missa do Clube da Evangelização, aí ela veio, o pai dela trouxe ela. E aí, um dia eu cheguei e falei, Júlia, você não quer ir lá comigo na Canção Nova, lá no noivado de um amigo meu? E era o Peter. Essa história é boa. Aí ela falou assim, vou. Aí eu falei, cara, a Júlia foi minha primeira namorada, eu nunca tinha namorado ninguém. Aí eu, cara, como é que eu ia chegar aqui na Canção Nova? Essa aqui é minha amiga. Eu falei, cara, não ia rolar, né? Aí ela falou, ela foi bem firme, assim, não, então você vai lá em casa pra oficialmente você vir conhecer meus pais. Mas no primeiro momento não ia ter nada, assim. Aí eu já cheguei e pedi direto pro pai dela pra namorar com ela. Falei, seu Ailton, a gente tava tomando café, eu falei, eu queria namorar com a sua filha. Ela olhou pra mim assim, falou, ela não esperava, eu acho, que eu ia... Você esperava que eu ia... Claro que não. Ela não estava esperando também. Mas assim, padre, trazendo toda essa realidade, né? Por que eu olhei pra Júlia e vi que ela era a mulher da minha vida? Porque a gente se conheceu numa festa
E assim, a gente começou a conversar, ela falou, meus pais participam da igreja. Eu falei, nossa, os meus também. O meu irmão, ele é seminarista. Falou, nossa, eu faço filosofia. Na época eu fazia filosofia. A gente começou a trocar tantas ideias, assim, a gente falou, cara, quando eu olhei e falei, essa menina, realmente, eu quero que seja minha esposa, que seja a mãe dos meus filhos. E isso, com certeza, ajudou no todo o processo, né, que a gente viveu, namoro, noivado e casamento. E hoje com os meninos também, né? Opa, glória a Deus, hein? É isso aí. Eu sou testemunho disso, gente. Porque quando o Gabriel voltou, depois que conheceu a Júlia, eu falei, Peter, vou casar. Falei, nossa senhora, calma. Bem legal. Júlia, o que mais te cativou no Gabriel? Ele falou de você, né? Agora é você. Então, desculpa, gente. Acho que quando eu conheci o Gabriel, eu estava num momento da minha vida que eu não estava, assim, como é que eu posso dizer? Na intenção de me relacionar com alguém. Estava na faculdade também, né? E eu estava, assim, vivendo ali cada dia de uma vez, né? E quando eu conheci o Gabriel, acho que o que mais me cativou nele foi a vontade dele e o pulso para que as coisas entre nós se tornassem algo mais sério. A firmeza dele já te... Porque impressionou. Como eu estava ali meio titubeando, eu achei que ele teve uma postura de uma pessoa decidida sobre o que ele queria, né? E eu acho que isso me cativou muito, porque eu vi nele uma pessoa decidida, eu vi como o Jorginho falou, né? A gente acaba pensando também nos valores, né? Eu acho que os valores a gente precisa comungar dos mesmos valores das pessoas com quem a gente se relaciona, né? Da pessoa. E no meu caso com o Gabriel, a gente tinha valores muito próximos, assim, mesmo que a gente vivesse realidades diferentes, né? Que é o caso dele vivendo mais próximo de uma comunidade, e eu vivia mais numa realidade paroquial, mas assim, é a mesma igreja. É isso mesmo. Às vezes as pessoas não... A gente acha que todo mundo conhece, né? Mas vale um esclarecimento. O Gabriel Correia, ele é filho do diácono Nelsinho Correia, um dos primeiros parceiros de evangelização do Padre Jonas Abib. Esteve na Canção Nova desde os inícios, né? Muito jovenzinho, 15 anos de idade, começou a acompanhar o Padre Jonas. E, enfim, toda a história do diácono Nelsinho Correia. O diácono Nelsinho é da comunidade Canção Nova e o Gabriel Correia, filho dele, né? Então... Eu queria até fazer um comentário sobre isso. Fala aí, Júlia. Uma coisa que eu acho... imagino o que você vai comentar. Eu já imagino. Uma coisa que eu acho super legal, assim, na nossa história é que quando a gente se conheceu, eu sabia, obviamente, que era Canção Nova, né? Meus pais vinham aqui, não com uma certa frequência, mas vinham. Mas, assim, eu não sabia quem era o pai do Gabriel, assim. Isso, pra mim, era algo, assim, ok, né? E eu acho que, de certa forma, isso pode ter contribuído para que a gente desse muito certo. Sim. Porque o Gabriel, assim, quando a gente se conheceu, uma das coisas que ele falava é que muita gente se aproximava dele por conta do pai dele. Então, foi uma coisa bem, assim, natural. Eu me aproximei dele por conta dele, por quem ele era. Não por ele ser filho de quem ele é. Então, eu acho que isso fez toda a diferença na nossa história, porque... foi uma intenção genuína, né? Não foi uma intenção assim, ele é filho de um membro da comunidade, então ele vai ser um menino bom. Então, é porque era ele mesmo, era quem ele era. Nossa, que legal. Olha que bonito, hein? E essa da questão da convivência, né, familiar. Você tinha o irmão na época lá, seminarista, agora já é padre. E como que esta convivência moldou, né, a sua visão sobre o relacionamento, a visão de vocês, né, dos dois, né? Um de nova comunidade e outra que tinha ali um seminarista como boa referência, né? Então, eu acho que mais do que o fato do meu irmão ser seminarista, o fato de nós sermos muito, muito amigos fez toda a diferença. Porque em casa o diálogo e a amizade sempre fez muito parte, assim, da nossa rotina, da nossa vida. Tanto que as pessoas perguntam, você confessa com o seu irmão? Eu falo, confesso, gente, qual o problema? As pessoas, meu Deus, mas seu irmão vai saber os seus pecados. Gente, ele já sabe. Que coisa mais confortável. Na verdade, é até mais rápido confessar com ele, né? As pessoas, ai, meu Deus, eu não ia querer saber, eu não ia querer que meu irmão soubesse os meus erros. Gente, tudo bem, é meu irmão, ele sabe já.
Então, assim, eu acho que toda essa afinidade, né, que a gente construiu, e eu acredito que o Gabriel, a relação do Gabriel com o meu irmão, com a minha família, foi reflexo da relação que eu já tenho com eles. Então, acho que o Gabriel ele se acomodou muito bem na minha família. Então, não tem um assunto que seja um tabu, não tenha um diálogo que o Gabriel não pode participar. Isso não existe. Então, eu acho que isso também ajudou a gente como casal, né? A gente tem as conversas, realmente igual a gente está aqui ao pé da mesa, comendo, uma dúvida que tira, ou um assunto assim, mais religioso, ou até de relacionamento, mesmo ele sendo um seminarista, agora um sacerdote, que não ter vivido ali, né, de fato, um relacionamento. Mas, assim, os conselhos Não sempre viveu, foi... mas escuta Mas muito, escuta né? muito. Então, sempre foi muito positivo. Acho que até nos momentos nossos assim de dificuldade, ele já participou, a gente já conversou, já teve diálogos importantes. Então, assim, eu diria que ele, mas também toda a minha família é fundamental na nossa relação, né? Nesse apoio, assim, né? Como o Peter falou, né? Nada melhor do que você escutar um outro casal ou escutar alguém que ama os dois, né? Que quer bem os dois. Então, eu acho que isso fez toda a diferença, assim. Fala aí, o Gabriel tá querendo falar. Eu acho que vale salientar, né, quão diferentes são as nossas duas famílias. Porque, assim, a família da Júlia é bem focada ali no núcleo familiar, né? É o pai dela, a mãe dela, os irmãos, e a gente tem essa convivência com eles lá bem próximo. E aqui a gente viveu uma realidade de comunidade. Que, assim, porta aberta, gente o entrando em casa. Peter sabe, o Peter chegava lá em casa só com o prato, assim, pra comer. Porque, assim, Não, eu chegava, não combinava nada, chegava pra dormir, ficava... então, é e bem assim, diferente no mesmo. começo, a gente teve que se adaptar para criar a nossa realidade. Isso é uma coisa que a gente ouviu também no curso de noivos e namorados lá, que a gente tem que criar a nossa realidade. E hoje a gente tem a nossa realidade com os nossos filhos, né? Que é totalmente diferente dos meus pais e é totalmente diferente dos pais dela, mas que tem os pontos em comum, né? Tanto que eu vejo que, como que, realmente, né, o livro do meu pai, né, as diferenças não são barreiras, elas são riquezas. Eu vejo que a gente teve que se ajustar para criar a nossa realidade da nossa família, né? E hoje eu vejo como que realmente o diálogo, né, é o pilar, né, de um relacionamento, tanto namoro, noivado, casamento. Eu vejo que como a gente está falando aqui do PHN, né? Então, realmente, é todo dia, não tem jeito, cara. Não tem jeito, cara, tem que resolver isso amanhã. Tá, você pode resolver isso amanhã, você pode conversar isso amanhã, mas, cara, tenta dar o passo hoje para que amanhã seja mais fácil, né? Então, o PHN é vivido lá em casa todo dia, né? E a gente sempre tem como amadurecer mais e ser melhor dentro de casa, né? Que lindo. Ó, eu vou fazer uma pergunta, é um bate-bola. É um rapidão assim, cada um vai falar rapidinho, mas só que eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, porque enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta pro padre, tá bom? Combinado, gente? Então tá bom. O bate-bola com vocês, o resposta rapidão é o seguinte. No relacionamento a dois, o que para cada um foi mais difícil? Tá? No relacionamento. Aquela, por exemplo, eu vou explanar alguma coisa do meu relacionamento com a Sheila, né? Eu sou casado, 10 anos. Então, qual que era o mais difícil? Eu, chateado, eu me calo. A Sheila, chateada, ela blá, 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 fala. Então, como eu não falava, eu tive que me exercitar num momento um pouquinho mais tenso, sempre no respeito, mas num momento mais tenso, ao invés de eu ficar calado também, o que você está pensando? O que não sei o quê? E muitas perguntas, né? E eu me exercitar a falar, olha, não gostei de tal coisa. Tá bom. E ela também, ela é colérica, né? Eu sou sanguíneo. Então, quando eu falo uma coisa que me chateou, ela vem com a justificativa, vem com uma enxurrada de coisa. Então, também o exercício dela de escutar, entende? Então, esse exercício de falar durante um momento complexo foi um exercício meu. E eu admito que foi um tempinho ali do relacionamento que eu tive que me adaptar a falar um pouco mais do que estava me chateando, tá? Fiz a minha partilha. Agora vocês vão falar isso na vida a dois. Daqui pra lá ou de lá pra cá? De cá pra lá, de lá pra cá. Enquanto vocês vão pensando aí, Padre Edson. Beleza viver a questão do PHN no sentido de castidade no namoro, certo? Mas
parece meio confuso para as pessoas viver castidade no casamento. Porque as pessoas acham que castidade é só se abster da relação sexual. Padre Edson, o que é castidade? Mas castidade no sentido geral, todos nós, né, temos em mente quando vamos ali fazer uma boa confissão. Às vezes as pessoas vêm, passam ali para ver a matéria grave nos 10 mandamentos e chega no 6º mandamento, pecar contra a castidade, que assola às vezes a vida de muitos casais antes do matrimônio, ali por conta da luta. Não estou nem falando de quedas, eu estou falando da luta contra aqueles instintos que são da natureza e tal. E para analisar ali até que ponto você avançou, né, até que ponto deu liberdade demais, até que ponto passou do ponto, né? Mas, como a pergunta específica aqui do Peter, castidade no matrimônio é você viver aquilo que é próprio daquele sacramento ali. Então, lembra aquela historinha quando se dizem que, na verdade, a diferença de um casal para o sacerdote é que o padre largou todas as mulheres, né, no caso, e mais uma, não é isso? Vocês largaram todas as mulheres, mas dentre todas essas que vocês largaram, vocês escolheram uma. Então, na lógica, o padre só largou mais uma, né, que é a que ele casaria, no caso. Então, vocês também largaram todas as outras mulheres. Então, a castidade matrimonial exige essa dedicação ao outro total. Então, a sua vida é para o outro. Eu até ouvi uma missionária aqui da comunidade Canção Nova, fez um videozinho no Instagram outro dia e falou, gente, eu casei, eu não tenho olhos para outro homem, eu tenho o meu esposo, então eu olho para o meu esposo, eu vou olhar para a minha esposa. Ah, mas e a natureza? Não precisa mais olhar. Então, a castidade passa também por essas realidades simples, básicas, que é comum para nós, mas talvez não seja tão comum para alguém que esteja nos acompanhando agora e não tem essa formação nos valores, uma vida em Deus e tudo mais. É isso aí. Fiz questão de fazer essa pergunta porque muita gente fala assim, Peter, esse negócio de castidade é não fazer sexo, né? Não. É uma parte, né? Mas tem todo um contexto, né? A castidade é algo muito mais lindo, muito mais amplo, muito mais sublime. É lindo, né? E a gente vive castidade no namoro, no casamento, né? É bem bonito. Na vida sacerdotal existe a castidade do sacerdote. Todos nós somos chamados a viver a castidade. Gente, bate-bola rápido, tá bom? Vamos lá? O que mais foi difícil para cada um? Não vale falar do outro, não. É seu, eu, tá bom? Falo eu, tá bom, campista? É eu. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. No Bora. meu caso, comunicação. Até hoje é uma... exatamente. A gente é muito parecido, né, Peter? Mas eu consegui expressar o que eu estou sentindo para a Júlia e eu consegui entender o que ela está falando, porque a mulher, como diz o sábio, mulher é complicado. É complicado. Porque a Júlia, até no namoro, ela já estava 2 passos à frente. Ela já estava pensando na frente. Então, muitas vezes ela me falava e eu não conseguia compreender. E hoje, tendo essa maturidade, acredito que esteja melhor, mas ainda tem como melhorar. Então, do meu ponto, comunicação. Isso. Há uma dúvida, qual a idade de vocês agora, né? Foi 30 anos. Eu tenho 30. Eu tenho 31. Deu uma bugada. Procurou a data aqui, deu uma fugida. Olha, eu queria mandar um beijo pra Sheila. Ela merece. E, segundamente, eu queria dizer que eu acho que pra mim é controlar um pouco os meus impulsos. Eu sei que essa coisa do temperamento ele é um pouco complexo, mas eu também sou sanguínea, só que eu sou o oposto do Peter. Eu falo muito e eu acho que eu sou um pouco ácida, às vezes, para falar, assim. Eu acho que eu tenho que... Pra mim, assim, às vezes eu tô falando normal, mas depois o Gabriel fala que eu regacei, que eu acabei com É porque eu sou melancólico, então às vezes ela fala... E eu falo, nossa, mas você pegou muito pesado. Mas, nem quis falar isso. Então. É mais ou menos isso. A minha é tipo ela é uma sanguínea que beira colérica, então, né? É verdade. Padre, eu poderia dizer.
mas acho que para mim seria esse impulso, assim. Tanto que quando a gente discute, de começo eu acabo me fechando, porque eu tenho medo de magoar ele, né? Mas daí depois também, quando solta a boca, né? Mas estamos trabalhando nisso, gente. Estamos trabalhando Isso é E importante. viva É a o padre caminhada. Rafael Beck. Viva o padre Rafael pra me É a ajudar. caminhada. Gente, vamos deixar o Jorginho e a Bruna pra depois, porque eu acho que tem um minutinho só. Tá gostoso. Vamos deixar. Eles só até. É mais tempo o que Jorginho vocês até pensaram. Dá pra respirou pensar fundo ali. mais. Então tá bom. Gente, papo gostoso demais. Nós estamos aqui no Chalé do Vale, muito gostoso. Papo sobre relacionamento. E em tudo isso, por que a gente tá falando isso, gente? Porque não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas buscando a perfeição, tá? Isso é PHN. Por hoje eu não vou mais pecar, porque Deus sabia. Nós que temos um par, Deus sabia que a gente não conseguiria chegar no céu sozinho. Aí Deus pegou e falou: Peter, dá a mão pra Sheila aí que ela vai te ajudar. Tá bom? Intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Nós vamos de quê? Vamos lá? Vou confiar, daqui a pouco a gente volta. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar. Música romântica para você, não podia faltar, né? Escuta aí. Essa música eu fiz para meu amor, para Sheila. Música boa. Quem não quer encontrar alguém para cuidar e amar de verdade? Quem não quer acordar e ver que já achou a sua cara metade? Escrever milhões de cartas de amor e ligar quando a saudade aumentar, só pra ouvir a voz. Quem não quer abraçar de rosto bem colado sem dar bola pro tempo? Quem não quer conversar sabendo que o outro te conhece por dentro? É assim que vale a pena amar, e por isso vale a pena esperar. Enfim, posso dizer, agora eu te encontrei. Não quero te deixar sem mim. Aonde você for, eu quero estar ali também, olhando em teus olhos, dizendo que te amo. É sonho tão real te ter aqui comigo. Segura minha mão, vou caminhar contigo, olhando em teus olhos, dizendo que te amo. Dizendo que te amo. Te amo. E como é bom amar, viu, gente? Amar do jeito certo, amar a pessoa certa. É maravilhoso. Esperar, tá bom? Ô Maria Católica, esperar, Maria Católica. Espera. Reza, confia, espera, Maria Católica. Vai dar certo, minha filha. Tá aí a Maria aparecendo aí. Pegou a Maria. A Maria ficou vermelhinha, gente. Ela é moreninha, ficou vermelhinha. Tá ela aí, ó. Ah, meu Deus do céu, que bom, viu? Mas, ó, vai dar certo, viu, gente? Vai dar certo. Deus vai encaminhar todas as coisas, vai aparecer aquela pessoa bacana, vocês vão esperar o direitinho, vão construir uma vida dois, vai vir os filhos, ó, a coisa mais boa do mundo, vocação. Pra quem tem vocação, casar, né, é maravilhoso, tá bom? Bom, estávamos falando das dificuldades, não esqueci não, tem o Jorginho ainda e a Bruna para falar, o Gabriel e a Júlia já falaram um pouquinho das dificuldades, né? Tudo isso para dizer para você o seguinte: o casamento perfeito, ele não existe, tá? O que existe é um casamento que busca a perfeição o tempo inteiro, né? Busca Deus,
buscam o amor verdadeiro. Então, as diferenças entre os dois acontecem, tá? Terminar um relacionamento porque, a gente é muito diferente. Meu, muito diferente a gente, claro que é, né? Educação diferente, família diferente, às vezes até região do mundo diferente. Um veio lá a minha esposa, por exemplo, né, aqui do interior de São Paulo, eu lá de Cuiabá, Mato Grosso. Imagina, diferença cultural enorme, geográfica, mas as diferenças, claro, elas estão em prol do casal, porque aí, quando o casal dá esse salto de viver, como o Diácono Nelsinho sempre fala, né? Que as diferenças não são barreiras e sim riquezas, que a gente vê que a diferença do outro, na verdade, é riqueza para mim, o casal cresce, tá bom? Então, diferenças vão existir. E aí, a melhor terapia para um casal é ouvir outro casal. Então, Jorginho e Bruna, vai lá, fala aí a maior dificuldade de vocês. Fiquem à vontade para falar aí. Peter, que você falou das diferenças, e eu não vou parar nessa diferença, porque a maior dificuldade que eu tive com a Bruna foi, como eu sou o primeiro namorado dela, foi ensinar ela o que é o amor como escolha. Que Olha. paixões tivemos, tanto eu quanto ela. E paixões são passageiras. Mas como escolha, a luta diária, de não parar nas dificuldades, de não ser barreiras e sim resolvê-las. E ainda assim, amar, se entregar. Isso foi o mais difícil para mim. E hoje, graças a Deus, a gente está caminhando para o nosso casamento e vejo o quanto isso foi importante para mim como decisão, porque não foi fácil. O amor é complexo, o amor é difícil. E aí que está a beleza do amor. Uhum. E não parar nessas coisas. E valeu a pena. Olha, interessante essa música que você cantou aí, qual que é o nome dela? Vale a pena esperar. Vale a O nome pena da música. esperar. Sim. Mas eu lembrei daquela música do Ricardo Sá, não é isso que fala? Se amor é decisão, É minha também, pai. é sua? Eu Sim. decidi Vale a pena esperar que chamar. também é do Peter. Porque, assim, isso que o Jorge falou da escolha, né? Do amor como escolha, do amor como decisão, é muito interessante, porque subentende ali a palavra permanência. Isso serve para a espiritualidade, isso serve para a vida em Deus e muito mais para a vida do casal, né? Decidir é permanecer, mesmo nas dificuldades, mesmo se tudo está ruim, né? No sofrimento, nas promessas, recordar as promessas para aqueles que já são casados, né? Que foram feitas ali diante do altar. Então, compreende permanência, mesmo nas dificuldades. Então, é muito, muito bonito e pertinente essa Legal. partilha. Ô, Bruna, antes de você responder, só o Jorginho me falou uma coisa e só me confirma se é isso mesmo que eu entendi. Você está se encaminhando para casar com seu único namorado. Isso mesmo. É o único namorado que você teve na sua Único. vida. Uhum. Tá, Graças que lindo. a Deus. Olha só que lindo, gente. Vai acabar esse namoro, né? Graças a Deus vai Quanto acabar. fase, né? Enquanto o Gabriel falava, é verdade, né? Claro, a fase namoro acaba. Mas aquele negócio de eternos namorados, claro que continua, né? Mas, de fato, a fase vira, né? A fase muda. Fala aí, Bruna. A minha maior dificuldade foi aprender, né? Aprender a namorar, aprender a amar alguém de verdade. Que os interesses surgiram, né, ao longo do tempo. Mas quando eu conheci assim o Jorginho e a gente começou a conversar sobre relacionamento, eu tive que aprender tudo isso que vocês comentaram, né? Aprender a me comunicar, a falar quando eu precisava me expressar da forma certa, porque eu também sou sanguínea, então às vezes a gente acha que está falando com jeitinho, mas não tá. Então, para mim, para ele foi difícil ensinar, para mim foi difícil aprender também. Legal. Bruna, aproveita que você está com o microfone aí, tem um negócio muito interessante que eu quero saber de você, Ai. que tem relação com a sua devoção à Nossa Senhora, seu vestido de noiva, que foram sinais fortes para você. Que história é? Eu vi aqui da sua história, né, do release que vocês mandaram, achei interessante isso aí. Como assim? Que sinal foi esse? Que vestido de noiva é esse, né? Que história é essa do vestido? E que devoção à Nossa Senhora é essa que você tem? Desde o ventre da minha mãe, eu sou consagrada, né, à Nossa Senhora. Eu ia vir com um problema de coração. Então, ela fez uma promessa para Nossa Senhora e ela disse que se eu não viesse com um problema de coração, ela ia colocar Maria no meu nome, né? Tanto é que eu me chamo Bruna Maria. Não vim com um problema de coração, graças a Deus. E aí a minha caminhada na fé sempre foi muito junto de Nossa Senhora, né? Mas até então eu não tinha assim um título mariano para chamar de meu.
E depois de algumas experiências com Nossa Senhora de Guadalupe, eu virei muito devota dela, né? E eu sentia muito forte no meu coração que Nossa Senhora ia me dar o meu vestido de noiva. Que era uma coisa assim que eu sonhava ali do meu jeitinho, que eu não vou falar como é, né? Porque o Jorginho tá aqui. Não, segredo. Bateu o Em segredo. agosto vocês descobrem. Mas aí a gente estava ainda conversando. A gente ficou 6 meses conversando, desde que a gente teve ali a primeira conversa. A gente fez um caminho de namoro de 6 meses, né? Antes de ter um relacionamento. Antes dele pedir pro meu pai também. Também passou Que por esse lindo, crivo. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. O caminho de namoro é o caminho de namoro parecido com o da Canção Nova, vocês viram? Isso, aham. Ah, então eu vou explicar porque eu vivi também. O caminho de namoro é um período de 6 meses que você não beija, não sai sozinho, tá? Não tem ainda uma vida de carícias de namoro. Carícias normal de namoro, tá? O que é namoro? Até isso deturparam hoje em dia, né? Mas sabe, o namoro, pegar na mão, andar só, né? Andar de parzinho e tudo mais, não. Ainda tem um tempo de conversa para ver se de fato esse namoro vai rolar, entende? Então, 6 meses e olha, é uma experiência muito bonita que a gente viveu durante muitos anos essa experiência dentro da comunidade Canção Nova, nós consagrados à comunidade Canção Nova, vivemos esse processo de caminho de namoro para entrar no namoro, justamente para perceber, é só sensação, é só paixonite que vem, vai, né? Eu amo ou só acho bonita? Estou encantado, sabe? Então, claro que no namoro em si, esse processo de discernimento vai continuar, mas esse caminho de namoro também antecipa um bocado de situações que, se não forem legais, é melhor não começar, né? Então, vocês viveram isso não sendo consagrados da comunidade Canção Nova, mas encantados com o carisma Canção Nova, vocês viveram isso. Que bonito, que legal. E aí? Uma proposta que a gente fez, né, de estar esse tempo conversando, se conhecendo. Mas durante esse tempo, a gente só estava conversando, né, não sabia se ia... Parecia muito que ia dar certo, né, mas não tinha essa certeza ainda. Aí eu passei na frente do Bazar da Canção Nova, eu trabalhava lá na época. E aí eu me encantei com o vestido que tinha lá. Era sempre assim, do jeitinho que eu imaginei. E eu fiquei meio insegura, né, de levar. Eu pensei, nossa, será que eu não estou sendo uma sanguínea muito emocionada, né? Ninguém pode me ver aqui vendo esse vestido. O sanguíneo passa na frente do boi mesmo, tem jeito. Mas aí, né, eu fui para casa, não levei, fui para casa, fiquei com aquele vestido na minha cabeça, né, um preço assim super ótimo também. Aí, uma semana depois, eu pedi para minha mãe ir lá buscar o vestido para mim. Eu falei, não, eu vou ser ousada na fé, que às vezes a gente precisa ser ousado na fé, né? Dar um passo ali sem ver o chão. E eu pedi para ela comprar para mim. E é o meu vestido de noiva hoje, né? Então, às vezes a gente tem que dar o passo sem ter o chão, né? Eu comprei o vestido sem ter o noivo. Mas eu acreditei, confiei que eu senti muito que era um presente de Nossa Senhora para mim, para esse sonho que eu sempre tive, né? Além de me casar, mas também constituir uma família para Deus, né? Ali futuramente ter filhos, né? Criar dentro da igreja, dentro da doutrina. Foi uma das coisas que me fez eu me apaixonar pelo Jorginho, né? Quando a gente estava conversando, ele me falou que queria viver também a castidade no namoro, valorizava a família, né? Tinha os valores cristãos ali. Eu duvidei um pouquinho assim no começo, e eu pensei, eu vou testar ele. Eu falei para ele, olha, meu sonho era ter 5 filhos. Eu falei. Aí eu falei, agora ele vai correr. Aí ele falou, nossa, eu queria ter 10. Eu falei, nossa, ele. Foi. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? E sobre o vestido, ela não me contou, só foi contar bem depois. Olha Porque só, ela tava com medo de eu correr, né? A gente tava fazendo o segundo mês ali do caminho nosso, ela já comprou o vestido. Ela não tinha certeza nenhuma, eu só fui descobrir bem depois. Que legal, que legal. Quando ele me pediu em casamento, aí a gente, não, agora a gente tem que correr atrás das coisas, né? Aí eu falei, então, o vestido eu já tenho. Agiliza assim, que essa parte aí eu já resolvi, né? Tipo assim. Agora, tem algo interessante também que você, Gabriel, e a Júlia viveram, que eu acho legal, padre, porque o que acontece? A mulher, tá vendo aí a história, né? O casamento, gente, é da mulher. Você sabe, né? A mulher, ela pensa como que ela vai entrar. O marido é um coadjuvante. Mulher é complicado. Então, a mulher é a atriz principal. O homem é o coadjuvante.
dá pra você perceber o valor que é um vestido de casamento, o valor que é um terninho. É bem diferente, né? Mas, de fato, a mulher idealiza, sonha, pensa e tudo mais, né? Só que aí vocês viveram uma realidade que eu imagino que deva ter mexido um pouco com essa idealização de como será e tudo mais e tal. Vocês casaram num tempo de pandemia. Na pandemia vocês se casaram e o casamento de vocês foi com 30 pessoas. Ou seja, olha o tamanho da comunidade. Não foi, né? Eu imagino também, né, a Júlia, a família e tudo mais e tal, as pessoas de longe. A Júlia e o Gabriel Correia, durante muito tempo, também fazem parte ainda, são cursilistas, né? Então, imagina tantos amigos, tantas pessoas que poderiam ter vindo. Como é que foi essa experiência de vocês casar e, tá bom, não é exatamente como eu queria, mas vai Deus, tá bom, então vamos embora. Mexeu com vocês ou não? Surpreendeu, apesar dos pesares? Como é que foi o casamento na pandemia? E Fala aí, aproveita padre. para explicar pra gente assim, o que é ser um cursilista, né? Pra quem nos isso acompanha. aí. O cursílio, vou começar por essa, né, que é um pouquinho mais fácil depois para eu... Mas assim, o Vai cursílio é preparando um... o coração, né? Isso, é um movimento, né? Cursílios de Cristandade, né? Que é um movimento bem antigo da igreja, lá da Espanha, e que foi um dos movimentos que o Padre Jonas fazia parte antes mesmo de fundar a Canção Nova, de começar a Canção Nova, e que ele bebeu muito da fonte ali do Cursílio, né? Para criar o método dos retiros de final de semana que começaram a Canção Nova, né? Quero Maranatá. Né? E eu nem sabia disso, né? Depois meu pai foi me falar que o Padre Jonas era cursilista também, e a gente trabalhou por muito tempo no Cursílio. Eu fui coordenador da música daqui da Diocese, a Júlia foi coordenadora do Cursílio de Lorena, então foi muito tempo que a gente trabalhou, né, no movimento de Cursílios. E eu acho que essa história da pandemia começa um pouco antes, no noivado, porque a gente se noivou e a gente falou, a gente tinha uma data pra gente casar, beleza? Só que, cara, aí veio a pandemia, a gente falou, vamos ver, né, como é que vão estar as coisas. Foi um tempo que foi muito de crescimento para nós dois, né? Porque a gente não se via, né, na pandemia, né? A gente só se via de final de semana. Então a gente ficava aqui, a gente mora em 2 cidades diferentes e tal. E o casamento na pandemia realmente meio que fez a gente pensar mesmo no que é realmente o sacramento, cara, que é o mais importante, que era o que era mais importante pra gente. A gente tinha planejado uma festa para 200 pessoas, porque só da minha família, do núcleo familiar mesmo, assim, tio e primo, assim, já tinha umas 80 pessoas, assim, porque meu pai tem bastante irmãos, minha mãe também, e tios próximos, primos, assim, e mais o pessoal da comunidade, a família da Júlia também, tipo assim, a gente tinha uma idealização, tanto que no nosso casamento só tinham 30 pessoas, tipo assim, que contando as pessoas que estavam fazendo a transmissão, que era o Fael, que é nosso afilhado, o padrinho com o padre também, a banda também, todos eram os nossos amigos, assim, porque a gente também, né, eu falei, a gente noivou um tempo a mais, assim, a gente ficou noivo um tempo a mais, porque a gente planejou por uma data, e quando a gente chegou na data, tipo assim, tava tudo realmente fechado mesmo, não tinha condição nenhuma de acontecer nada, assim, as igrejas não estavam tendo missa, foi aquela época bem difícil. E a gente adiou um pouco o casamento e a gente conseguiu realmente focar no que era mais importante que para nós, que era realmente o sacramento, né, amor? Falei demais? Casamento é da mulher, mas só quem gosta de falar. Homem é complicado também, galera. Homem é complicado também. Eu acho que essa questão do casamento toda, claro, pegou a gente de surpresa, né? As coisas fecharam, né, por conta da pandemia em março. E acho que poucos dias antes a gente tinha acabado de fechar nosso contrato de aluguel. Ai, Jesus, cara, olha só. Sim, não tinha pra onde correr, gente. O pessoal, muita gente já tinha presenteado, né? Às vezes pessoas próximas, tipo, uma geladeira. Gente, onde eu vou colocar uma geladeira? Então a gente já foi organizando a casa ali. E realmente foi o momento que a gente precisou decidir se a gente ia casar ali naquele ano, na data que depois a gente conseguiu, né? Ou se nós iríamos adiar. Eu acho, assim, que para o Gabriel foi um pouco mais difícil, por conta da família dele ser muito grande, né? É o que o Gabriel falou, assim, a minha família núcleo, ela é muito forte, mas a minha família ela é pequena também. Então, assim, acho que para mim escolher as pessoas que iriam ia ser muito mais tranquilo do que para ele. Acho que essa parte do sofrimento foi mais dele.
Mas assim, é o que o Peter falou, nós temos muitos amigos, na época do cursilho a gente convivia com muito mais pessoas também, né? A gente ainda é cursilho no coração, mas a gente hoje está um pouquinho assim, mais afastado por conta da nossa realidade. Nós temos 2 filhos, um de 2 anos e um de 1 ano. Então, a gente tenta participar ali quando dá, mas acaba ficando um pouco mais difícil, né, nesse momento. Mas, assim, foi uma dinâmica bem, assim, complicada, mas, ao mesmo tempo, foi de escolhas, né? A gente começou a viver o casamento ali um pouco antes, né? A decisão nós 2 juntos, o que nós faríamos, o que nós não faríamos. E, assim, eu acho que a transmissão do nosso casamento foi o grande trunfo para que as pessoas estivessem tão próximas da gente. Porque a gente ouviu muitos amigos falarem, nossa, eu acho que se eu estivesse ali na igreja, eu não teria visto com tantos detalhes como eu vi na transmissão. E foi lindo, eu acompanhei também. Nossa, foi maravilhoso, a transmissão foi linda. Muita gente falou que se sentiu muito mais próximo ali naquela transmissão do que talvez se tivesse ido lá, né? Uma época que não estava tendo nada, né? Era uma época que não estava tendo nada, então as pessoas conseguiram ver a cara fechada do Gabriel chorando horrores enquanto eu entrava pela igreja. Eu acho que talvez são detalhes que a gente passa despercebido, assim, Sim, né? logo, Num casamento com certeza. Fica mais distante. presencial. Então eu acho que teve sim seu lado positivo, né? Teve seu lado bom. Para mim, eu vivi intensamente. É um dia que eu tenho uma lembrança muito boa. Eu falo que tá assim, nos meus 3 momentos mais lindos da vida, né? Que são os nascimentos dos meus filhos e o nosso casamento, sem dúvida, sim. Ô, Peter, e como Fala aí, ela padre. a Júlia, né, já mencionou aqui sobre a maternidade, aí tem uma pergunta aqui que é para você dizer para nós como a maternidade mudou, né, a sua forma de espiritualidade e o amor dentro do casamento, né? São 2 filhos novinhos, né? E serve de referência também para esse casal aqui, né? Olha, gente, a maternidade muda tudo. Amém, confirmo. Porque, assim, eu acho que, principalmente para nós como casal, foi um momento difícil, porque nós tivemos que nos reaprender como nos relacionar, né? Foi quanto tempo depois do casamento? 1 ano, padre. Eu engravidei depois de 1 ano de casados, né? E assim, o primeiro filho é um pouco mais, assim, é tudo novo, né? É tudo conto de fadas, o passarinho cantando, você abre a janela, que dia lindo, minha barriga. Mas aí quando nasce, né? Tudo muda, assim, né? A nossa dinâmica, as noites sem dormir, o puerpério, é um momento muito delicado para a mulher, a gente fica muito sensível, a gente não sabe nem explicar, porque é uma coisa biológica, né? A gente não consegue explicar os sentimentos. E aí estava nascendo uma mãe, nascendo um pai e nascendo um casal com um filho. Então, assim, falando assim, ampliando, né, a visão, muitos casais se separam após o nascimento dos filhos, né? E a gente vê que, realmente, se não tem uma escolha, se não tem uma decisão, se não tem o amor e, assim, Deus ali, realmente é muito difícil conseguir, né? Você prosseguir. E eu acho que o que mais, assim, mudou é que a gente passou a viver bem ali, no mínimo detalhe, a decisão, né? A decisão pelo casamento, a decisão pelos filhos, a decisão pela nossa vida a 2 e aprendendo a viver, a lidar, né? E a gente está aprendendo ainda, porque nosso filho só tem 2 anos. Então, a gente ainda está caminhando, mas eu acho que agora a gente está numa fase de conseguir a nossa sintonia assim, mais afinada de novo. Ô, Júlia, porque é aquela decisão que falávamos há pouco que gera permanência, não é isso? Total, então, ela é padre. constante. Total. Então, eu acho que para um casal que realmente não tem ali a ideia do sacramento muito enraizada, a fé muito enraizada, realmente vê como uma ruptura mesmo, né? A gente mudou, seguimos caminhos diferentes, né? Como diz muitas pessoas, a gente seguiu. Mas para a gente que tem a fé, que sabe o que é o sacramento, que é a fidelidade, realmente a gente vive ali. É uma ruptura também da visão romântica, porque às vezes ela toma conta de tudo, fica 100%, mas não é só romantismo, né? Não, é decisão. O amor é decisão mesmo. Eu costumo dizer assim, sabe, gente? Não sou doutor em nada, né? Meus filhos também são pequenos, de 8 e 6 anos, mas eu costumo dizer assim também, padre, casais aqui, né? É que quando o filho nasce, a gente tem a oportunidade de transformar o nosso romantismo em realidade. Entendeu? Então, por exemplo, a minha rotina,
eu como homem, porque a mulher, ela está muito mais vinculada aos filhos mesmo, né? Então ela desacelera, ela entra mais para dentro de casa e tudo mais. O homem, ele continua ainda tendo seu trabalho fora, tendo suas obrigações, e o homem se realiza sendo provedor. Mas tirar o pé do acelerador também por homem é difícil. E isso é demonstrar amor pelo outro, sabe? Cumplicidade. Puxa, ela tá lá, eu preciso estar também. Então, eu mudo a minha rota. Eu deixo os meus, como que eu vou dizer? Os meus direitos. Eu tenho direito. Mas eu abro mão dos meus direitos, né? Para poder se fazer e aí cresce em cumplicidade, em parceria. Então é o momento que o romantismo vira realidade, né? Então é muito bonito essa entrega do casal quando nasce um filho. E até na parte da espiritualidade, não sei se vocês viveram isso. Mas, por exemplo, a nossa rotina de missa diária mudou. Porque nasceu um filho. E eu me lembro, tanto eu quanto a Sheila, padre, a gente se culpava porque a gente não conseguia ir na missa como a gente ia antes. E aí uma vez eu fui me confessar com o sacerdote, aí eu falei para o sacerdote, padre, olha, eu não estou conseguindo buscar Jesus como eu buscava antes. E aí o padre olha para mim e fala assim, mas fica tranquilo, porque agora Jesus está na sua casa. Então, o Jesus que, claro, né, não é para eu me conformar, não vou mais na missa diariamente, não, mas por aquele tempo, o meu Jesus é o meu filho. Entende? Então, essa a maleabilidade, entendeu? Viver bem aquele momento, entrar no dinamismo daquele período que eu estou vivendo. A minha época de vida mudou, sabe? Então, é muito importante viver essas situações e bem vividas. E essas situações não são... Aí vale o PHN, né? Não são bem vividas no casamento se elas não forem treinadas. Tudo isso é treino. Se você não treina, né, sair de si lá no namoro, como é que você vai viver isso num momento muito mais intenso, como é o casamento, como é o nascimento dos filhos, né? Então o PHN é importantíssimo. Fala, Peter, vou concordar com você plenamente. Houve algo parecido do padre Rafael Beck também. Na época que eu também estava vivendo toda essa fase do puerpério e sem muito tempo ali para oração, aquela oração do dia a dia, mais cuidando dos filhos, né? E realmente, como é importante a gente ter um sacerdote ou um amigo para dizer para a gente que aquilo ali vai passar, né? Isso é bom, isso é ruim também, mas vai passar. Então, eu acho que realmente a gente ressignificou, padre. Toda essa questão da oração, né? A gente acaba rezando muito com a vida, com as crianças, de uma forma mais... ali, né, a Ave Maria ensinando eles, um Pai Nosso, e em casa a gente está colhendo os nossos frutos, viu, padre? Que beleza. Porque é a o nosso neném oração ao ritmo da vida. Porque o nosso neném de 2 anos já imita que ele está rezando, que ele está consagrando a hóstia, viu, padre? Brinca de Santa Missa. Já tá brincando já. Então a legal. gente tá colhendo, né, amor? Que bom. Fala aí, padre. Ia falar alguma coisa? Não, Padre, eu acho que tem algumas perguntas que chegaram aí no nosso Instagram. Chegaram? Não, essa pergunta nós transferimos para você aí, pro Peter, que foi sobre o relacionamento, que seria como esperar em Deus, mas você já tinha antecipado falando da Maria ali, né? Então vamos fazer o seguinte, olha, essas perguntas que chegaram pelo Instagram, eu me comprometo com vocês de fazer um videozinho pra gente colocar lá no nosso Instagram, respondendo algumas perguntas sobre relacionamento. Eu, particularmente, amo falar sobre casamento, sobre filhos, é muito gostoso, é a fase que eu tô vivendo, né? E nisso a gente vive o PHN também, tá bom? Galera, vocês são lindos, obrigado por terem vindo, foi maravilhoso estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo Chalé do Vale, por ter nos recebido aqui nessa noite, tá bom? Tá aí esses casais lindos, partilhando um pouquinho da vida para nós e dizendo, olha, vale a pena buscar a santidade nessas coisas, em todas as coisas, inclusive nos relacionamentos, tá bom? Sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. De maneira muito especial sobre todas as famílias e sobre todos os casais que nos acompanham, casais de namorados, de noivos, mas aqueles que já estão na vida familiar. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Brasil. Gente, tá chegando. Acampamento PHN 9 a 13. Vem. Aliás, você é solteirão? Vai que você encontra uma pessoa aqui no PHN. Já conheço muitos casais que foram assim, viu?
encontraram no giro da camiseta alguém, começou ali uma amizade e ó, resultado, filhos, né, família, tá certo? Ó, não é impossível não. Vai que Deus está reservando alguém para você no PHN. Já pensou? Eu tô rezando já por isso. Beleza? Profecia aí, viu? Mas vem buscar Deus, tá? Aí o mais Ele dá por acréscimo. Até mais, até a próxima terça-feira, se o nosso Senhor bom Deus nos permitir. Valeu, gente! Agora eu te encontrei! Agora eu te encontrei! Não quero te deixar sem mim. Aonde você for, eu quero estar ali também, olhando em teus olhos, dizendo que te amo. É sonho tão real te ter aqui comigo. Segura minha mão, vou caminhar contigo.